E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Um vídeo que começou a circular nas primeiras horas da manhã trouxe à tona uma declaração que ninguém esperava ouvir de Neymar. Em tom firme e sem rodeios, o craque rompeu o silêncio e disparou: "Ninguém do elenco quer que ele volte." A frase, curta e direta, foi suficiente para incendiar os bastidores do futebol brasileiro e colocar o Santos no centro de uma narrativa que mistura emoção, polêmica e expectativa. A fala de Neymar, carregada de intensidade, não demorou a se tornar viral. Torcedores, jornalistas e dirigentes passaram a questionar quem seria o alvo da declaração e quais as consequências dessa revelação para o ambiente do clube. O mistério em torno da identidade do jogador rejeitado aumentou ainda mais a curiosidade, transformando o episódio em pauta dominante nos programas esportivos. No Santos, a repercussão foi imediata. A diretoria, que vinha trabalhando em silêncio para reforçar o elenco, viu-se diante de uma situação delicada. O interesse do clube em entender os bastidores da fala de Neymar tornou-se prioridade, já que qualquer ruído interno pode comprometer a harmonia de um grupo que busca retomar protagonismo no cenário nacional. Torcedores santistas reagiram com surpresa e inquietação. Para muitos, ouvir Neymar se posicionar de forma tão contundente é sinal de que há tensões ocultas no elenco. A torcida, acostumada a ver o craque como símbolo de união e inspiração, agora se vê diante de uma fala que expõe fragilidades e abre espaço para especulações. A imprensa esportiva mergulhou no episódio com intensidade. Programas de debate repetiram a fala diversas vezes, analisando cada palavra e tentando decifrar o tom de Neymar. Especialistas em bastidores destacaram que o craque raramente se pronuncia de forma tão direta, o que reforça a gravidade da situação. O interesse do Santos em compreender o impacto da declaração vai além da curiosidade. A diretoria sabe que a fala de Neymar pode influenciar negociações, afastar possíveis reforços e até mesmo mexer com a confiança de jogadores já presentes no elenco. Por isso, reuniões internas foram convocadas para avaliar os próximos passos. No ambiente esportivo, a fala de Neymar reacende debates sobre liderança e influência. Como o ídolo máximo do Santos, suas palavras têm peso em comum e podem determinar o rumo de decisões estratégicas. O clube, ao mesmo tempo em que valoriza sua opinião, precisa equilibrar o impacto que ela causa no restante do grupo. A repercussão também atingiu torcedores rivais, que aproveitaram a polêmica para provocar o Santos. Memes e comentários irônicos se espalharam pelas redes sociais, reforçando a ideia de que o clube vive um momento de turbulência. Essa reação, no entanto, apenas aumenta a pressão sobre a diretoria santista para dar uma resposta firme. Ex-jogadores e técnicos se manifestaram sobre o episódio. Alguns defenderam Neymar, afirmando que sua franquia é necessária para expor problemas internos. Outros, porém, criticaram a postura, alegando que declarações públicas podem fragilizar o ambiente e criar divisões desnecessárias. Essa diversidade de opiniões mantém o tema vivo e alimenta o debate. No Santos, a expectativa é de que a fala de Neymar seja esclarecida em breve. A diretoria entende que o silêncio pode ser prejudicial e que a transparência é fundamental para preservar a confiança da torcida. O clube, portanto, busca construir uma narrativa que explique o episódio sem comprometer a imagem da instituição. A polêmica também reacende discussões sobre o papel das estrelas no futebol moderno. Neymar, ao se posicionar de forma tão direta, mostra que jogadores de renome não se limitam ao campo, mas também influenciam decisões administrativas e estratégicas. Essa realidade coloca o Santos diante de um desafio: como equilibrar a força de sua maior estrela com a necessidade de manter a coesão do grupo. Torcedores mais apaixonados enxergam na fala de Neymar um sinal de proteção ao clube. Para eles, o craque estaria defendendo o Santos de possíveis problemas internos, evitando que a volta de um jogador rejeitado comprometa o ambiente. Essa interpretação reforça a ideia de que Neymar continua sendo um guardião da identidade santista. A repercussão internacional não tardou a aparecer. Veículos estrangeiros destacaram que Neymar, conhecido por evitar polêmicas diretas, finalmente rompeu o silêncio de forma contundente.
Essa cobertura global coloca o Santos em evidência e aumenta a pressão para que o clube esclareça a situação. Patrocinadores e parceiros comerciais também acompanharam o episódio com atenção. A fala de Neymar, por mais polêmica que seja, mantém o Santos em destaque e gera visibilidade. No entanto, a incerteza sobre os bastidores pode preocupar empresas que associam suas marcas ao clube. A rivalidade entre Santos e outros grandes clubes brasileiros ganha novos contornos com a polêmica. Torcedores rivais já projetam futuros confrontos como oportunidades de explorar a tensão interna do peixe. Essa perspectiva aumenta ainda mais a importância de o Santos resolver a situação rapidamente. No campo emocional, a fala de Neymar mexe com a memória coletiva da torcida. O craque, que sempre foi visto como símbolo de união, agora aparece como voz crítica. Essa mudança de postura gera debate sobre maturidade, liderança e responsabilidade, mostrando que o futebol é também sobre narrativas e emoções. O episódio também abre espaço para reflexões sobre comunicação no esporte. Em tempos de redes sociais e vídeos virais, qualquer declaração pode ganhar proporções gigantescas. O Santos, ao lidar com a fala de Neymar, precisa entender que o controle da narrativa é tão importante quanto o desempenho em campo. Independentemente da identidade do jogador rejeitado, a fala de Neymar já deixou marcas profundas. O Santos terá que lidar com a repercussão, com a pressão da torcida e com a curiosidade da imprensa. O episódio mostra que o futebol é feito não apenas de vitórias e derrotas, mas também de histórias que mexem com emoções. O vídeo que deu origem à polêmica continua a ser compartilhado e comentado, alimentando a curiosidade e mantendo o tema em evidência. A cada reprodução, novas interpretações surgem, reforçando a ideia de que a fala de Neymar se tornou um marco na narrativa esportiva. No fim, o intenso interesse do Santos na fala de Neymar mostra que o clube entende a importância de preservar sua identidade e sua coesão. A declaração, por mais polêmica que seja, reforça o papel do craque como voz influente e guardião da história santista. O público, ávido por informações, seguirá acompanhando cada detalhe dessa trama até que o desfecho seja finalmente revelado. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. A repercussão da fala de Neymar, afirmando que ninguém do elenco quer que ele volte, continua a se expandir e a dominar o noticiário esportivo. O impacto da declaração foi tão forte que, mesmo dias após o vídeo viralizar, programas de televisão, rádios e portais esportivos ainda dedicam espaço significativo ao tema. A contundência das palavras do craque abriu uma ferida no ambiente do Santos e gerou uma onda de curiosidade sobre quem seria o alvo da rejeição, mantendo a torcida em estado de alerta e expectativa. Entre os torcedores santistas, a reação foi marcada por uma mistura de surpresa e preocupação. Muitos se sentiram desconfortáveis ao perceber que Neymar, ídolo máximo do clube, expôs publicamente tensões internas. A fala trouxe à tona a possibilidade de divisões no elenco e levantou questionamentos sobre a capacidade da diretoria em manter a harmonia necessária para enfrentar os desafios da temporada. Nas redes sociais, a repercussão ganhou vida própria. Hashtags relacionadas ao episódio continuam entre os assuntos mais comentados, com torcedores debatendo intensamente sobre quem seria o jogador rejeitado e quais as consequências dessa situação. A polarização é evidente, parte da torcida apoia Neymar por sua franqueza, enquanto outra parte acredita que o craque deveria ter tratado o assunto de forma reservada. A imprensa esportiva internacional também repercutiu a fala. Veículos estrangeiros destacaram que Neymar raramente se posiciona de forma tão direta sobre questões internas de clubes, o que aumenta a relevância da declaração. Essa cobertura global coloca o Santos em evidência e amplia a pressão sobre a diretoria para esclarecer o episódio, já que a imagem do clube agora é observada em escala mundial. Ex-jogadores e técnicos se manifestaram, ampliando ainda mais a repercussão. Alguns defenderam Neymar, afirmando que sua postura é sinal de liderança e maturidade, enquanto outros criticaram a exposição pública de problemas internos. Essa diversidade de opiniões mantém o tema vivo e reforça a ideia de que o episódio transcende o campo esportivo, tornando-se uma questão de gestão e comunicação.
Patrocinadores e parceiros comerciais também foram impactados pela repercussão. Empresas que associam suas marcas ao Santos acompanham com atenção o desenrolar da polêmica, preocupadas com a possibilidade de que a imagem do clube seja afetada. Ao mesmo tempo, a visibilidade gerada pela fala de Neymar mantém o Santos em destaque, o que pode ser explorado como oportunidade de marketing. Torcedores rivais aproveitaram a polêmica para provocar o Santos, criando memes e comentários irônicos sobre a suposta rejeição interna. Essa reação, embora previsível, aumenta ainda mais a pressão sobre o clube, que precisa lidar não apenas com a indignação de sua própria torcida, mas também com a exploração da rivalidade por parte de adversários históricos. No ambiente santista, a diretoria busca formas de administrar a repercussão sem comprometer a confiança do elenco. Reuniões internas foram convocadas para discutir o impacto da fala de Neymar e avaliar estratégias de comunicação. A preocupação é clara: qualquer sinal de desunião pode comprometer o desempenho em campo e afetar os resultados da temporada. A repercussão também reacende debates sobre o papel das estrelas no futebol moderno. Neymar, ao se posicionar de forma tão direta, mostra que jogadores de renome têm influência que vai além das quatro linhas. Essa realidade coloca o Santos diante de um dilema: como valorizar a opinião de seu maior ídolo sem permitir que ela fragilize a coesão do grupo. No fim, a fala de Neymar e sua repercussão mostram como o futebol é capaz de gerar narrativas intensas e apaixonantes. O episódio não é apenas sobre a rejeição de um jogador, mas sobre liderança, identidade e gestão de crises. O público segue ávido por informações, e cada novo detalhe promete manter viva uma história que já entrou para o imaginário coletivo do esporte brasileiro. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.